Para quem tem dúvidas, meu caso talvez não se encaixa para ter uma ajuda da Sejusc, mais ou menos explicando quais são os casos de divergência que pode ter para as pessoas que elas querem tratar e arrumar, né? Cite alguns exemplos do que as pessoas vão poder fazer aqui. O Sejusc é um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. Então, quando nós falamos em solução de conflitos, nós estamos tratando de qualquer conflito, no caso que seja abrangido pela Justiça Estadual. Eu não falaria de conflitos trabalhistas, porque tem um Sejusc que cuida dos conflitos trabalhistas, né? E nem da Justiça Federal. Então, qualquer caso, qualquer conflito, quer já seja um processo ou que não seja um processo ainda, ele pode vir aqui para que acontecer uma audiência de um encontro, então, uma sessão de mediação ou de conciliação. Eu posso estar falando de um acidente de trânsito, a cobrança de alguma dívida, questões envolvendo contratos, locações, questões de família. Nossa, vários são os conflitos, né? O importante é lembrar que a pessoa vai encontrar aqui um espaço adequado para conversar entre as pessoas envolvidas e que será intermediada essa atuação por um mediador, conciliador, que é o profissional capacitado, e que a pessoa deve vir acompanhada de um profissional que a orientará juridicamente, que no caso é o advogado. Então, nós sempre orientamos que as pessoas venham acompanhadas do seu advogado. Aqui convidamos a outra pessoa, também acompanhada por um advogado, e juntos com o mediador, eles conversarão quantas vezes forem necessárias para que aquela solução vá sendo construída a partir do olhar das pessoas envolvidas. São elas próprias que vão escrever a sua sentença. Doutora Quitéria, ano passado no lançamento foi dito o número de pessoas da equipe que atenderia a população, né? Quantas pessoas tem para atender, então, as pessoas que vêm aqui procurar o Sejusc? Sim, hoje nós temos uma equipe de trabalho que é composta por uma profissional servidora, coordenando os trabalhos aqui, secretariando, e dois estagiários. Além disso, nós temos uma equipe de mediadores, hoje somos em 14 mediadores. Então é um número bem grande se nós considerarmos o quantitativo dos outros Sejuscs, que muitas vezes é um número bem inferior. Esse número é um número variável, ele pode crescer conforme a demanda, porque atendemos praticamente todos os dias. Às vezes tem algum dia da pauta que tem alguma liberdade de horário que pode fazer com que futuramente a gente até amplie esse quadro de conciliadores e mediadores. Importante lembrar que todos eles estão passando por um processo de capacitação que vai acontecer agora na primeira semana de outubro. Então teremos conciliadores e mediadores capacitados e credenciados no Conselho Nacional de Justiça. E bom que o Sejusc já está se adiantando e chegando à comunidade antes que eles procurem o órgão, né? Isso, Esse trabalho também vai ser bem de extrema importância. Muito rico. É maravilhoso pensar que, no momento, as pessoas procuram o judiciário e o judiciário as intima para uma audiência de conciliação. Num outro momento, as pessoas percebem que elas próprias podem lidar com o seu conflito e elas espontaneamente procuram o Sejusc. Esse movimento espontâneo por parte das pessoas que querem encontrar na mediação uma oportunidade de diálogo e, por que não, de construção da solução de uma forma muito mais pacífica, esse momento é incrível, porque partiu da iniciativa delas. Isso é o que a gente chama da conciliação ou da mediação extraprocessual. Nem tem processo ainda. A pessoa procura o Sejusc convida a outra pessoa, elas vêm para cá e todos sentam, acompanhados por seus advogados, sentam para conversar e construir a solução. E no final se transforma numa sentença também, porque esse acordo acaba sendo homologado judicialmente, se assim for do interesse das pessoas. Esse movimento prova que a construção do conflito que o conflito, o desenvolvimento dele, pode se dar de uma forma saudável e que o Sejusc está desempenhando um grande papel social. Toda a audiência de conciliação e mediação, ela é uma opção das partes envolvidas no conflito. Elas não podem e também não devem ser obrigadas a vir para essa audiência, né? Ou ainda que venham, não necessariamente elas precisam falar, elas precisam querer resolver o conflito através dessa opção que o judiciário dá de uma audiência de mediação, né? O que a gente percebe muitas vezes é que é uma questão de técnica, né? Do profissional que está ali envolvido, do profissional que está ali conduzindo essa audiência, do mediador ou do conciliador, de que ele consiga quebrar essa resistência dessa pessoa que eventualmente está, digamos assim, mais fechada para o diálogo,
E uma vez superado essa situação, essa pessoa tranquilamente acaba conversando, acaba expondo as razões pela qual ela inicialmente talvez não desejava conversar, e de uma forma tranquila, suave, e para isso a gente tem toda uma técnica de condução da audiência, a gente consegue fazer com que se retome o diálogo. Porque esse é o principal objetivo da audiência de mediação, é restabelecer o diálogo entre aquelas partes que estão litigando, que estão em conflito. Porque o conflito justamente surge em função de uma falta de diálogo, de muitas vezes um mal-entendido, algo que foi dito e não foi perfeitamente compreendido por uma das partes. Então, quando esse diálogo é restabelecido, se tem a possibilidade de se esclarecer essas situações que ocorreram e, por consequência, se superar esse conflito. E Henrique, nesse 1 ano desse projeto, o que se viu mais? Foi divergência familiar, vizinhos? O que teve, assim, desse para dizer, teve mais casos desse tipo? Olha, eu sempre costumo dizer que o conflito é inerente ao ser humano, né? Nós estamos em conflito o dia inteiro, né? Quando não em conflito com alguém, em conflito conosco mesmos, né? Então, estar diante de um problema é natural, não há nada de errado nisso. E eu vejo que no conflito nós temos uma oportunidade enorme, uma oportunidade ímpar de melhorarmos enquanto pessoas. Basta sabermos bem encaminhar esse conflito. Os conflitos que nos chegam aqui no Sejusc, eles são das mais diversas causas, né? Situações familiares, situações empresariais, situações pessoais, vizinhos, né? O que a gente percebe é que as pessoas anseiam por uma solução. Então nós já tivemos casos aqui de audiências que duraram 10 horas, né? Situações de grande conflito, e que houve inclusive a sugestão do mediador no sentido de, olha, talvez encerramos hoje e damos continuidade à audiência no dia seguinte, e as partes dizerem não, a gente prefere continuar. Isso é uma demonstração clara de que elas querem resolver, de que elas querem ter a oportunidade de sair daqui do Sejusc mais leves, sem mais aquele fardo daquele processo que muitas vezes elas carregam há tantos anos nas costas. E fazendo um esforço de 10 horas de audiência, que é um esforço muito grande. Mas felizmente também nesse caso, depois então dessas 10 horas, as partes saíram daqui com a sua situação resolvida e podendo então, dali para frente, seguir as suas vidas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve.